Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom mais uma vez estar com você falando da Palavra de Deus. Isso aquece o meu coração. E você sabe que agora muito conteúdo eu estou colocando aí na internet, nas redes sociais, além do vídeo regular que temos aqui toda segunda-feira, você tem essa série inédita aqui que são os Tesouros do MAB, para você conhecer um pouquinho do acervo arqueológico do Museu de Arqueologia Bíblica aqui em Engenheiro Coelho, que fica no campus do Centro Universitário Adventista de São Paulo. E você é o nosso convidado para vir aqui conhecer esse campus, tá bem? E não apenas conhecer, mas saber que esse grande acervo, com o museu que contém, ele foi construído graças a doações e também àqueles que, por terem sede da Palavra de Deus, são meus alunos no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Só falta você agora para fazer parte dessa família aí. Você sabia também que eu vou dar de presente para você um e-book com todo esse conteúdo que eu estou apresentando aqui das peças do museu? Para você poder estudar, para você poder ter alguma coisa material. E como você faz para baixar esse e-book? Então fique atento, depois do vídeo eu vou deixar aqui na descrição como você pode ter acesso a esse e-book gratuito. Você só vai ter o link ali, talvez eles vão pedir alguns dados, você vai baixar o e-book e aí pode usar, pode fazer cópia, fazer o que você quiser aí para não apenas aprender esse conteúdo, mas também disponibilizá-lo a outras pessoas, tá certo? Vamos falar hoje um pouquinho sobre um artigo arqueológico, um artefato, que tem relação com um salmo conhecidíssimo, mas cuja informação pode ser ampliada se entendermos melhor o contexto desse salmo. Eu estou falando do Salmo do Pastor, o Salmo 23. E no Salmo 23, você conhece, muitas pessoas podem até dizê-lo de cor: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Agora vem a parte que me interessa. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Qual o sentido dessa expressão, desse recorte aqui? O Senhor prepara uma mesa para mim, um banquete diante dos meus adversários, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Qual o sentido disso? Bom, você sabe que hoje aqui na cultura ocidental em que vivemos, quando se menciona azeite de oliva, a primeira coisa que vem à cabeça é salada. É uma salada, você pega o azeite de oliva, aquele extra virgem, prensado a frio, como o pessoal fala, coloca ali na salada e tem azeites muito gostosos. Quando eu vou para a Grécia, ou para a Espanha, ou Portugal, sempre tem um amigo que pede: olha, traz um azeite de oliva para mim de lá, porque realmente os melhores estão nesses países aí. E é gostoso um azeite de oliva. O máximo que alguns vão além disso, aqueles que moram num país que não usa tanto o óleo de soja, eles costumam cozinhar também com azeite de oliva, com o óleo da azeitona ali. É lógico que ele é mais ácido, ele é mais para cozinhar. Mas não sai muito do campo da culinária a nossa ideia de azeite. Porém, no Oriente Médio antigo, a ideia era muito mais profunda do que isso. Eu já mencionei num outro vídeo que gravei aqui da importância do azeite para manter a lamparina acesa, era o combustível da lamparina. Mas o azeite também servia para ungir as pessoas. E esse azeite que ungia, na maioria das vezes, era um azeite perfumado. Eu vou explicar isso para você com calma e você vai entender. E o que tem isso a ver com o momento da refeição? Porque veja, Davi não está falando que Deus preparou um banquete para ele e regou a comida com azeite para ele comer. Não. Quem era ungido com azeite era o próprio Davi, enquanto convidado de Deus, no banquete preparado por Deus, ali diante da presença do Criador. Qual era esse sentido? Para falar dele, deixe-me mostrar primeiro a peça arqueológica, que eu não posso esquecer de mostrá-la para vocês. Esse vaso aqui, original, ele data de aproximadamente 2.800 anos, ou seja, ele é do 9º para o 8º século a.C., é período dos reis de Israel, é um vaso muito raro, foi encontrado em Israel e era um vaso especial para a unção. Você colocaria aqui dentro azeite de oliva,
azeite de oliva extra virgem, e você então a partir disso poderia ungir as pessoas, até alguns objetos, e eu vou explicar a você como é que funcionava isso. Bom, você sabe que hoje perfume é destilado muitas vezes em elementos, os perfumes mais fracos, ou pelo menos de menor qualidade, são destilados em álcool, mas naquele tempo da Bíblia, o perfume era misturado, a essência do perfume, ao azeite. Ao azeite. Tanto é que quando no Antigo Testamento, ali no livro de Êxodo, capítulo 30, Deus orienta os sacerdotes quanto ao azeite do santuário, Deus dá até a receita como é que esse óleo, esse azeite deveria ser misturado com especiarias para dar um cheiro agradável ao sacerdote e aos elementos do santuário que seriam ungidos. Eu vou ler para vocês aqui, ó, Êxodo capítulo 30, versículos 22 em diante. Em seguida, o Senhor disse a Moisés, junte as seguintes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base do peso padrão do santuário, 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Então isso aqui que eles faziam no santuário. Existe uma polêmica quanto a essa cana aromática, que alguns colocam que seria cannabis. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, isso vai ficar para um outro vídeo, uma outra oportunidade. Só quero aqui acentuar a temática, que o azeite era perfumado, era um perfume. Então eu já senti esse cheiro. Lá em Israel eu já vi essas substâncias misturadas e a gente cheira, é uma coisa muito gostosa. Eu até trouxe um potinho e coloquei lá dentro do guarda-roupa, mas com o tempo vai perdendo o cheiro, mas é muito gostoso mesmo. Aquele cheiro de canela ali, é muito bom mesmo. Agora, por que eles ungiam pessoas na hora do banquete, na hora da comida? No Novo Testamento tem um episódio desse, em que Jesus vai comer na casa de um fariseu, Simão, e Simão não recebe Jesus com beijo, não manda lavar os pés de Jesus e nem unge a cabeça de Jesus com óleo. Jesus reclama disso. Quem faz, às vezes, de cerimonialista ali, foi Maria Madalena, que unge os pés de Jesus, enxuga com seus próprios cabelos e enxuga também e unge também a cabeça de Jesus ali com azeite perfumado. Ali no caso foi um frasco de alabastro, alabastro é a pedra, cheia de nardo, que era um perfume caríssimo, também misturado com azeite com óleo. Mas por que isso? Vamos passar primeiro para o trivial e depois para o significado espiritual disso, tá bem? Começando pelo trivial. Aqui no Brasil nós temos o costume, às vezes, de receber num restaurante, quando você vai num jantar de negócios ou num encontro, qualquer coisa assim, o que acontece? Vem o garçom, na hora que vai trazer a conta ali, alguns trazem num pires um chocolatezinho com menta. Você já viu isso? Um chocolate com menta. Num restaurante mais simples, um self-service, às vezes lá no caixa tem um chicletes ali, uma goma de mascar que eles oferecem. Por que isso? Porque, claro, você está indo num churrasco, numa churrascaria, para fechar um negócio. Ou, quem sabe, você está conhecendo a sua namorada e está levando a uma pizzaria, um jantar, alguma coisa assim. Aí você come algo com alho, com muito alho, ou com cebola. Imagina a halitose. Há pessoas que já têm uma halitose natural depois da comida. Então, de maneira discreta, nós temos aquilo ali para todo mundo comer e aí quem, porventura, tiver uma halitose vai estar disfarçado, não causa um ambiente desagradável de você conversar com alguém com bafo. Ou seja, aqui a menta, seja ela uma goma de mascar ou um chocolate com menta, resolve esse problema. No Oriente Médio, nos tempos bíblicos, as pessoas não tomavam banho todo dia, não por falta de higiene, é porque a água era escassa. Não dava para você chegar assim e ter uma ducha corona na sua casa, como você tem aí o chuveiro. Não existia isso. Só os muito ricos, como um rei, por exemplo, poderiam ter esse acesso à água para banhos diários, mas nem eles tomavam banho todos os dias. Então, quando a pessoa ia comer com a outra, elas sentavam juntas, imagine que aquele cheiro ali passado poderia incomodar um pouquinho. Então, assim como nós temos as balas de menta, os chocolates com menta, eles pegavam um pouco de azeite perfumado, ungiam a cabeça daquele que estava indo como convidado e todo mundo sentiu o cheiro agradável do perfume e não da pessoa. Percebeu? E não ungir a cabeça de alguém como convidado,
na hora da refeição, era uma maneira de falar assim, olha, eu estou te recebendo, mas com má vontade. Eu não queria receber você aqui não. Eu estou sendo coagido a fazer isso. Daí a crítica de Jesus a Simão, no Novo Testamento, quando ele fala, Simão, eu entrei em sua casa, você não me beijou, você não me saudou, você não me ungiu a cabeça com um óleo perfumado. Essa mulher que fez isso, essa mulher que você chama de pecadora. Entendeu o sentido? Mas havia outras funções do azeite também. O azeite que era colocado nesse lugar também serviria para, já falei da unção, a unção de refeição, também havia a função de ungir a pessoa para um cargo importante. A pessoa podia ser ungida para servir como sacerdote, como rei ou como profeta. Vou dar exemplos na Bíblia para você. Êxodo capítulo 30, versículo 22. Êxodo capítulo... Não, deixa eu ver se é isso mesmo. Êxodo capítulo 30, isso mesmo, versículo 22. Deixa eu conferir se estou com a passagem correta. Aqui são as especiarias. Não, é Êxodo 29. Êxodo 29, versículo 29. Está pertinho ali. Fala o seguinte, olha. As vestes consagradas de Arão passarão aos seus descendentes. Arão era o irmão de Moisés, que se tornou o primeiro sumo sacerdote do povo hebreu. Então, os descendentes de Arão, os levitas, seriam sacerdotes. Aí diz, as vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. Então, alguém para trabalhar como sacerdote no santuário de Deus deveria ser ungido, consagrado. Então, o azeite perfumado que era dado numa situação trivial na refeição também tinha um simbolismo espiritual de consagrar, separar uma pessoa para o ofício de sacerdote. Também para o ofício de rei e profeta, nós temos um caso em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, que fala da unção, diz assim, olha, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. A bem da verdade, a única passagem bíblica que fala de um profeta sendo ungido para exercer o cargo de profeta é aqui, no caso de Eliseu. Mas isso não impede a possibilidade que outros profetas também foram ungidos por Deus quando foram chamados. Mas nós temos mais versos da Bíblia que falam da unção de sacerdotes e reis. Agora, já que eu falei da unção de sacerdotes e reis, o que significava essa unção? Eu já falei com vocês que ela tem um símbolo especial, espiritual. Antes de falar da sequência do símbolo espiritual, também você usava o azeite para o consumo de alimentos e para a manutenção das lamparinas. Então, eu estou falando de 3 funções básicas do azeite. O azeite para unção, que eu estou destrinchando aqui, o azeite para fazer comida e o azeite para alimentar lamparinas. Vamos voltar, então, ao azeite como unção. O azeite representava o Espírito Santo. Então, esse jarro aqui, que foi usado para ungir muitas pessoas no passado, ele tinha um símbolo do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, quando uma pessoa estava doente, ele também era ungido. Prática essa que no Novo Testamento é sistematizada pelos apóstolos. Alguém está doente, traga o azeite consagrado e unja a pessoa para que seus pecados sejam perdoados. A pessoa era ungida. Não é a extrema unção, como alguns pensam. Nem a Igreja Católica defende a extrema unção. Na verdade, é a unção dos enfermos. O azeite era símbolo do Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebeu o azeite na sua cabeça, ela estava recebendo o Espírito Santo. O rei recebeu o Espírito Santo. O sacerdote recebeu o Espírito Santo. Agora, no livro de Isaías, capítulo 11, nós temos a menção de uma figura que haveria de vir a Israel e que receberia o Espírito Santo de uma maneira como ninguém jamais havia recebido. Isaías capítulo 11 começa assim, um ramo surgirá do tronco de Jessé. E quando fala ramo, aqui aparece a palavra rúter em hebraico. Esse ramo aqui é ramo de oliveira. Então esse tronco de Jessé que está mencionado aqui é da oliveira. A oliveira que produz a azeitona, que por sua vez produz o azeite de oliva, tá bem? Então eu estou falando aqui da árvore que nos fornece o azeite de oliva. Olha o cenário, olha a imagem.
um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. É a oliveira que tem essa característica. Aí fala, o Espírito do Senhor, lembra que eu falei que o azeite simbolizava o Espírito de Deus? O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e do temor do Senhor. 7 Espíritos. Veja que é um Espírito em 7 formas. O Espírito do Senhor, 1, repousará sobre ele. Espírito de sabedoria, 2, de entendimento, 3, de conselho, 4, de poder, 5, de conhecimento, 6, de temor, 7. Embora os exegetas disputem um pouquinho do texto hebraico e do texto da Septuaginta, se aqui realmente falam de 7 espíritos ou apenas 6, mas a maioria entende que são 7, o 7 na Bíblia significa perfeição. Então significa que sobre alguém o Espírito de Deus repousaria de maneira perfeita, de uma maneira como nunca repousou sobre ninguém. E quem seria esse que receberia o Espírito de Deus sobre si de maneira perfeita? Um ungido. Ungido, porque se o Espírito é representado por um azeite que unge, um óleo que unge, então esse é um ungido. E como é que a gente fala azeite em grego? Azeite em grego é crisma. Crisma. Por isso que os católicos, quando tem aquela parte da confirmação, que eles falam da crisma, a pessoa recebe um azeite consagrado da mão do padre, o crisma. E em grego, aquele que recebe o crisma, que recebe o azeite, é o que foi ungido. A gente chama Christos. Então, crisma é o óleo. Christos, o que recebe o óleo. De onde vem a palavra em português, Cristo. Em hebraico, ele era chamado de Mashiach, que significa o ungido. Mashiach, em língua portuguesa, seria Messias. Então, Jesus Cristo significa Jesus, o Messias, ou Jesus, o ungido, ou Jesus, o que recebeu o óleo, o azeite da consagração, na forma máxima do Espírito Santo sobre a sua vida. Agora, o mais lindo de tudo isso é que esse mesmo Cristo, o ungido de Deus, oferece a nós o seu poder. Ele fala, quando ele estava para morrer e voltar para o Pai, ele disse, eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade. Ele já está com vocês, mas estará em vocês. E eu e o Pai também viremos para vocês e faremos em vocês morada. Ou seja, nós nunca vamos nos equiparar a Jesus de maneira nenhuma, mas podemos, como Paulo, ser imitadores de Cristo. E o mesmo Espírito do Pai que o ungiu poderá ungir a cada um de nós. Quer promessa mais linda do que essa? Quer segurança mais apropriada do que saber que nós temos o mesmo poder, o Espírito que estava em Cristo Jesus, o Filho de Deus? Isso é maravilhoso. Então pense nisso quando você enfrentar qualquer dificuldade. Diga para o inimigo, eu não sou Cristo, mas também sou um ungido do Senhor, porque o Espírito que repousou sobre ele também foi dado à sua igreja e eu recebo o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Sinta-se ungido, consagrado a Deus Pai. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixe o seu like aqui, deixe o seu comentário e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!